Olá, eu sou a Edi Pacheco e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a alça, que fará o seu ateliê se destacar no mercado. Ela é super luxuosa, tem porta-chaveiros, onde a mamãe ou o seu cliente pode pendurar porta-chupetas, porta-álcool em gel ou o chaveiro que eles mais gostarem. Se você gosta dos nossos conteúdos, não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. Leva apenas alguns segundos e estará ajudando o nosso canal a crescer, para que eu sempre possa trazer conteúdos lindíssimos como esse. Se você quiser assistir a essa aula incrível, vem comigo! Então, para essa aula, eu estou disponibilizando para vocês os moldes dos porta-alças, que dá para diversos tipos de tamanho. Então, dá para ferragens de 4, 2, 3 e 1,5 cm. E vou estar deixando aqui totalmente gratuito na descrição para vocês. Todos os materiais que vão ser utilizados nessa aula são da Personal Art. Eu vou deixar aqui na descrição os nomes, tudo certinho, e também o site para você estar adquirindo. E tem o meu cupom de desconto Edi Pacheco para você ganhar desconto aí nas suas compras. A ideia dessa alça é das bolsas Daisy Vitoriano. Tô citando ela aqui porque eu já conversei com ela antes e ela me autorizou citar ela, né, nesse vídeo. Porque tem vários estilos de alça assim pela internet, exatamente como esse modelo. Porém, o diferencial dela é essa parte aqui, ó, que você pode usar tanto para deixar a alça mais bonita, é um detalhe a mais, quanto para encaixar aqui outros tamanhos de mosquetão. Por isso que eu tô deixando o molde em vários tamanhos. Por exemplo, para essa alça aqui, eu utilizei um mosquetão com a abertura de 2 centímetros. Então, eu utilizei essa ferragem aqui, ó, esse porta-alça de 2 centímetros. Mas aqui durante a aula eu vou utilizar um mosquetão mais pequenininho ainda, para vocês verem que dá super certo. 1,5 centímetro tem a abertura desse mosquetãozinho. E aí eu vou utilizar aqui esse porta-alças para ferragem de 1,5 centímetro. Então, dependendo do quanto de peso você vai levar na sua peça, você faz aí com o tamanho do mosquetão. Se quiser também fazer sem essa parte aqui, fazer só com a parte de trás e encaixar um mosquetão do tamanho da alça, também fica aí super charmoso. Então, lembrando que para mosquetãozinho de 1,5 centímetro é para levar peças mais leves. A partir do momento que seja uma bolsa com mais peso, você aumenta aí um pouquinho o tamanho do seu mosquetão. Por exemplo, esse daqui foi feito para frasqueira. Então, assim, frasqueira é algo que não leva tanto peso. E o diferencial aqui dessa peça é que ela é reforçada. Então, isso daqui não vai acabar arrebentando pelo fato aqui de ser fininho. Então, vamos iniciar. Eu estou utilizando aqui uma alça de 4 centímetros, por isso eu vou utilizar para a ferragem de 4 centímetros. E aí, para o mosquetão, eu vou utilizar esse mosquetãozinho pequenininho, que daí eu utilizo aqui para a ferragem de 1,5. Então, eu vou utilizar esses dois porta-alças. Eu vou cortar e já mostro para vocês. Enquanto eu corto, eu já vou fazer a colagem para já isso ir secando. Então, a gente vai precisar de 3 porta-alça do tamanho da sua alça. Se você está utilizando alça de 3 centímetros, você vai usar o porta-alça de 3 centímetros. Então, são 3 vezes do tamanho da sua alça e 2 vezes do tamanho do seu mosquetão. E o que eu vou utilizar aqui para estruturar? Por quê? Por exemplo, esse sintético aqui que a gente vai utilizar. Ele é um sintético 0,8 com um fundo em malha. Então, assim, não é legal colocar somente ele para segurar um mosquetão, para segurar aí uma alça, porque ele vai acabar danificando, fragilizando, vai acabar arrebentando aí a sua alça. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que trazer qualidade para as nossas peças. Por isso, a gente vai estruturar esse sintético. Eu vou utilizar aqui o recouro
que você também encontra aí na Personal Art. O recouro é um material maravilhoso para estruturar. Você não tem recouro? Quer fazer aí com os materiais que você tem em casa? Pode utilizar também o TNT 150, que fica muito bom, muito reforçado também. Eu vou utilizar aqui a cola de contato, mas você pode utilizar aí a cola da sua preferência. Aqui eu coloquei a cola de contato num vidrinho de adoçante, para a gente deixar ela uma cola em bastão. Coloquei um pedacinho de tecidinho aqui em cima. O ideal é que seja uma malha, tá? Porque daí ele tem os furinhos, ó, para passar aí a cola. Mas pode ser também com o que você tiver em casa. E amarrei com um elastiquinho. Porque eu consigo fazer com que essa cola, ela saia fininha e uniforme. Ó, tá vendo como ela tá saindo bem fininha e uniforme? E fora aí que não faz sujeira, né? Então, eu vou passar aqui, ó, a cola no recouro e também eu vou passar a cola no sintético, no verso do sintético. Tem que ser aí uma camada fina, bem uniforme, então não pode aí ter partes que não tenham cola. Eu vou passar aqui em todos os pedacinhos que eu cortei aqui do tamanho que eu vou utilizar. Vou esperar secar, porque, ó, essa cola tem que estar seca. Por exemplo, ó, quando eu coloco o dedo, ela sai molhada, né? Não pode sair assim molhada. Quando a gente coloca o dedo, ela tem que vir junto. Então, tem que esperar dar uma secadinha aí, aproximadamente 1 minuto. A cola tem que estar seca para ela poder fazer aí a colagem necessária. Então, eu vou esperar secar e eu já volto para mostrar para vocês. Ó, quando que a cola tá seca? Quando a gente coloca a mão e não gruda na mão. Então, aí, ó, tá sequinha. E aqui também, ó, passo a mão aqui e ela não gruda. Então, tem que ter contato de cola com cola para fazer a colagem. Então, como a colinha já tá sequinha, vou colocar aqui os 4 pedacinhos. Para aderir bem, você pode dar umas marteladas ou passar algo em cima, assim, ó, para aderir bem a cola. E agora eu vou cortar os pedacinhos para a gente fazer a marcação. Ó, então eu vou cortar aqui o meu recouro do tamanho do meu sintético. Aqui no avesso eu vou marcar. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu porta-alça de 4 centímetros, porque eu tô utilizando aqui a alça de 4 centímetros. Então, esse eu vou marcar 3 vezes. Então, eu venho aqui no verso e aí eu faço aqui a marcação. Então, eu já fiz as marcações aqui, 2 vezes no tamanho do meu regulador, 3 vezes no tamanho da minha alça. E aí, a gente vai fazer o corte, que esse corte pode ser com estilete ou com a tesoura. Tem que ser um corte a fio bem limpo, bem bonito. Então, como eu sei que tem muita gente que não tem muita destreza para fazer com estilete, a gente vai fazer com a tesoura. E tem que ser uma tesoura afiada, um corte a fio. Então, só cuidado aí para não ficar mascando muito a tesoura, ó. Usa o fio todo, porque esse acabamento vai ficar bem aparente. Ó, então, desse lado tem que ficar assim, ó, bem lisinho, para ficar um acabamento bonito. Então, eu vou cortar aqui todas as peças. Ó, então tá tudo prontinho, tá cortado aqui. E se você não quiser colocar estrutura nessa parte de baixo, que é essa daqui, não precisa. Porque aqui, na verdade, essa parte não vai carregar peso. O peso vai estar nessa parte de cima. Tá? Aqui eu coloquei a estrutura, mas fica opcional. Se não quiser colocar, coloca só a estrutura nessa parte de cima. Então, essa alça aqui tem esse detalhe lindo aqui, que fica muito legal para bolsas maternidade, para pendurar o porta-chupetas, para pendurar aí o chaveiro com o nome da criança, ou também aí em bolsas femininas, em geral, dá para pendurar chaveiro. Dá para pendurar aí porta-álcool em gel. Então, dá para utilizar a criatividade aí e fica muito lindo, né? Então, essa primeira parte de baixo, ela tem 30 centímetros de alça.
Essa parte aqui que vai a regulagem, ela tem 1,10 m de alça. Então, a gente vai começar aqui pela alça que tem 30 centímetros. Eu já tô aqui, ó, com essa alça acetinada linda, 30 centímetros de alça. Eu vou colocar o acabamento dos dois lados. Então, como que eu vou colocar o acabamento? A gente precisa centralizar bem isso aqui, para quando a gente for costurar, pegar nos dois lados. Então, para centralizar, ó, aqui pelo lado avesso, eu vou fazer uma marcação no meio. Então, tá aqui, ó, marcadinho o meio. Vou pegar aqui uma fita dupla face. Vou posicionar aqui na parte que tem o recouro. E aí, eu centralizo. Então, tem que selar bem com isqueiro essa alça, tá? Mas selar até você ver que derreteu mesmo. E aí, eu centralizo aqui bem certinho, tem que ficar bem centralizado. Então, ó, não pode aparecer pelo lado de fora, tá vendo que não aparece? Tá bem centralizado. Na linha que a gente fez do meio. E aí, a gente traz fechando e conferindo se tá certinho dos dois lados a mesma altura. Então, eu vou fazer isso dos dois lados. Então, feito isso dos dois lados, agora a gente vai pegar uma meia argola. Aqui eu tô com uma meia argola de 1 centímetro. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma partezinha que sobrou da estruturação aqui com o recouro. E aí, eu vou fazer um corte de 1 centímetro. Então, tudo isso vai depender aí do tamanho da sua meia argola. Como eu tô aqui com a meia argola de 1 centímetro, eu venho aqui com a minha régua. Essa marcação aqui pode ser retinha mesmo. Não precisa ser aqueles cantinhos arredondados. E aí, eu faço um corte a fio bem bonito. Para encaixar aqui essa meia argola de 1 centímetro. Dobro. Se quiser, pode colocar uma fita dupla face para estabilizar. E aí, a gente vai encaixar aqui. Mas antes de eu encaixar aqui, já estava esquecendo de um detalhe importante, porque a gente tem que colocar aqui o quadro antes de costurar. Ó, igual tá aqui, ó, um quadro. Eu sei que muitas pessoas não têm o quadro, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um regulador, que geralmente a maioria das pessoas tem o regulador, da largura da sua alça, e aí vai tirar essa regulagem do meio. Eu tirei a regulagem do meio, então eu abro aqui, encaixo o quadro e volto aqui. Sempre aqui me atentando se tá aqui os dois lados na mesma altura. Feito isso, agora sim, a gente pode colocar aqui a nossa meia argola. Para deixar bem estabilizado, eu vou colocar uma fita aqui. Essa daqui é de 0,5 centímetro, porque é bem fininho aqui o nosso porta-alça, né? Então, eu vou colocar aqui uma fitinha dupla face de 0,5 centímetro. E aí sim eu vou encaixar aqui a meia argola, porque daí a gente já estabiliza e fica certinho, ó, pra hora que a gente for costurar. Não precisa esse cabo aqui muito grande pra dentro. Eu vou deixar aqui, ó, deixa eu só passar a medida que eu sei que vocês gostam, de 2,5 centímetros, tá? Então, a gente vai encaixar aqui dentro. E aí, eu não vou deixar uma ponta muito grande pra fora, não. A gente só vai deixar aqui pra livrar essa meia argola. E agora, a gente vai pra máquina pra costurar. Ó, então, eu vou colocar aqui uma proteção pra colocar aqui em cima, ó, porque se o pezinho da máquina pegar aqui aonde tem a ferragem, pode rasgar o sintético. Ou você pode utilizar aí um calcador de zíper. Nesse caso, eu vou colocar uma proteção aqui pra gente fazer aqui a costurinha. Eu não fiz o retrocesso, né? Tirei o retrocesso da máquina. E a gente faz uma costura. Tô com um ponto aqui 3,5. Ó, vou virar. Vou deixar ali a minha proteção.
E aí, ó, eu vou fazendo bem devagar, pontinho por pontinho. Ó, vou colocar minha proteção aqui agora também, que eu não quero que o pezinho da máquina pegue e rasgue aqui. Então, vou colocar o recouro aqui como uma proteção. Ó, eu gostei do ponto 3,5, mas é que eu tô com uma transporte duplo. Se você tá com uma reta aí, pode colocar o ponto 4. Ó, e o pezinho ia pegar realmente em cima do sintético e ia machucar. Então, cuida pra estar sempre protegendo aí. Ó, chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer aqui um pontinho manual. Pra ele finalizar bem certinho em cima do primeiro furinho. Ó, vou colocar a proteção aqui. E aí eu finalizo. Agora na parte de baixo a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aqui, pode começar aqui pela parte de baixo, porque isso daqui vai ser escondido depois. Sempre na parte circular, ó, a gente vai bem devagar. Vai ficar uma costura bem bonita. Essas partes aqui que fica de linha na parte de trás, a gente corta e sela com isqueiro, tá? Que nesse caso eu tô costurando com a linha de poliamida, ela pode selar com isqueiro. Agora a gente vai pegar aqui o porta-mosquetão, que é do tamanho aí do seu mosquetão. A gente vai passar também uma fitinha dupla face e vai marcar o meio. Exatamente igual a gente fez aí na outra parte. Ó, vou passar a fitinha. E eu vou encaixar o mosquetão bem certinho ali onde eu fiz aquela marcação. Pra ficar no meio. Porque ele tem que ficar no meio certinho para quando eu colocar aqui, pegar as costuras dos dois lados, ó. Tem que ser a mesma altura dos dois lados. E aí eu vejo aqui, ó, eu tenho que centralizar essa meia argolinha, tá pra parte de cima, então eu vou fazer a costurinha aqui na parte de cima para não acabar costurando o avesso. E aí eu encaixo aqui, ó, bem centralizado. Então a mesma distância que tá para um lado, eu tenho que deixar do outro lado. E aí é só fazer a costurinha aqui, igual a gente fez na parte de baixo. Lembrando de proteger aonde tem a ferragem, para não acabar rasgando. Ó, vai pontinho por pontinho. Aquela outra eu quis fazer um ponto manual certinho, mas a máquina acabei acelerando demais. Então tem que tomar cuidado aqui com essas questões de acabamento. Ó, para que no final, ó, coloca a proteção e vai pontinho por pontinho. Pode até usar esse ponto da máquina que tem meio ponto. Ó. Se for essa, né, Jack H6, tem que apertar e costurar, que daí ele dá meio ponto. Feito isso também a gente vai selar, até para ficar uma costura mais reforçada. Então a gente corta essa linha, não precisa cortar muito pequenininha não, a gente faz um corte, deixa alguns milímetros e aí vem e sela, porque isso daqui ele vai deixar a costura mais reforçada. E aí, aqui na parte bem centralizada, eu vou colocar um rebite. Então, na outra eu coloquei aquele rebite de strass lindo. Esse daqui eu vou colocar o rebite com acabamento duplo, que fica muito lindo também.
Eu gosto de marcar onde eu vou colocar o rebite para não acabar furando errado. E eu vou colocar o rebite aqui em cima também, ó. No outro não tinha, mas eu vou colocar para ficar um detalhe bonito aqui. Então eu vou fazer a furação, vou colocar o rebite e a gente já vem para fazer a outra parte. Ó, então esse eu coloquei aqui o rebite com acabamento duplo e esse daqui eu coloquei o rebite de strass. Mas se você for colocar o rebite de strass, não dá para colocar estrutura nessa primeira parte, porque o rebite de strass, ele é um pouquinho menorzinho. Então aí faz essa primeira parte sem estrutura e coloca a estrutura só na de cima. E como o rebite duplo, ele é um pouco maior, dá para colocar aí estrutura nas duas laterais. Agora a gente vai trabalhar na outra parte, que é a parte de 1,10 m. Já cortei 1,10 m, selei bem com o isqueiro. A gente vai pegar aqui um regulador do tamanho da sua alça. Vai trazer aqui de baixo para cima, de cima para baixo. Vai fazer uma dobrinha para acabamento e vai costurar aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. Opa, não foi o retrocesso. Não. Eu tirei o retrocesso automático e eu não tô acostumada a utilizar esse. A gente vai selar aqui com o isqueiro. Agora a gente vai pegar essa parte que tem o quadro, a parte que tem o regulador tá aqui. A gente vai colocar o avesso virado para cima, vai trazer retinho, vai passar dentro do quadro. Aqui no regulador a gente passa de baixo para cima e de cima para baixo. Pronto, já tá a regulagem pronta. Fica assim. E agora a gente só vai fazer o acabamento do outro lado. O acabamento que a gente vai fazer aqui é exatamente esse que a gente fez aqui. Então a gente vai colocar essa parte aqui primeiro. Vai costurar. E depois vai vir com essa outra parte. Para dar um detalhe aqui, eu vou colocar uma etiqueta. Essa de sintético, ela é da Personalize Online, tem de várias cores. Eu vou colocar aqui dobradinha só para dar um detalhe. E aí a gente vai colocar aqui do tamanho das ferragens. Feito isso, agora é só repetir aquele processo de colocar aqui o porta-mosquetão, encaixar aqui bem centralizado e encaixar aqui bem centralizado. Então, a mesma distância que eu deixo para um lado, eu deixo para o outro e fazer a costurinha. Então, vou repetir o processo que a gente já fez do outro lado. Então, já finalizei, vou colocar o rebite aqui para ficar igualzinho do outro lado. E ficou pronta a nossa alça. Olha que super luxuosa, que super diferencial você trazer para o seu ateliê alças assim. Faz toda a diferença e é dessa forma que você se destaca no mercado. Então, se eu te ajudei de alguma forma, se você gostou dessa aula, se você vai usar muito aí no seu ateliê, não esquece de deixar um like nesse vídeo, deixar um comentário. É muito importante para nós. Leva menos de 1 minuto e vai estar ajudando muito, porque ele traz engajamento no canal. E quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o pessoal gostou e aí ele recomenda para mais pessoas. Então, menos de 1 minutinho aí do seu tempo pode estar ajudando demais a gente. Fiquem com Deus e até a próxima aula.